Bem-vindos, atletas, a mais um SRB Paraty. Vim aqui hoje falar os detalhes da prova do Swim Run para vocês. E vocês têm que assistir esse vídeo todinho para que vocês não percam nenhuma informação importante. Tá bom? Vamos lá, então. Começamos aqui com essa foto maravilhosa do Saco do Mamanguá, com a nossa escuna, que é a nossa arena de prova. Vamos lá. Primeira informação que eu gostaria de compartilhar com vocês é em relação aos fundamentos do SRB. Isso significa que nós temos os valores que permeiam todo esse evento, e isso não é só porque é o SRB, mas isso sim porque é o Swim Run. O Swim Run é um evento lá na sua base que começou em 2016, que eles divulgaram os valores de respeito, amizade, parceria, respeito com a natureza. Então são muitas coisas que permeiam esse evento e que a gente cria essa comunidade para quem participa da prova, para estar conectado com a gente, que é um evento família. Então vocês estão agora fazendo parte dessa família SRB. Então temos aqui respeito, amizade, parceria, ajuda ao próximo, preservação da natureza, todos esses cuidados nós temos. Bom, em relação à preservação da natureza, lembre-se que vocês estarão passando por trilhas caiçaras, em um local completamente isolado do mundo, e que essas trilhas nós temos que preservar. Então a gente pede para vocês que tenham esse cuidado de não sair destruindo, quebrando e principalmente deixando lixo no chão e no mar. A gente conta com vocês para também ajudar a tomar conta de todo esse local. Lembrando que quando a gente faz essa marcação do percurso, nós colocamos fitas e placas e nossa equipe tem a obrigação, nós temos o cuidado de depois que passa a prova a gente ir retirando tudo que colocamos. Então a gente entrega a trilha da mesma forma que nós pegamos. Então a gente depende de vocês, espera que vocês atletas também contribuam com essa preservação da natureza. Bom, falando aqui rapidamente do local onde é realizada a prova, o Saco do Mamanguá é um fiord tropical, em que é uma entrada de mar que tem montanha dos dois lados, um local assim maravilhoso, que pouca gente ainda conhece, e que a gente hoje utiliza esse local para realizar esse evento maravilhoso. Então, dia 28 de junho estaremos lá com vocês. Vamos agora falar do cronograma do evento. Sexta-feira, a gente começa a realizar a entrega de kits, dia 27/6, às 14 horas, na pousada Vila del Sol, que é o patrocinador do evento, e o mesmo local que a gente sempre realizou todos os anos. Na sexta-feira, a entrega de kits será até às 8 horas da noite. E o que vocês devem levar? Vocês terão que preencher aquele documento que está no nosso site, que é um termo de responsabilidade, levar ele preenchido e assinado, e também, para retirar o seu kit, um documento de identidade. Caso você não possa retirar o seu kit, você pode pedir para um terceiro retirar. Para isso, você precisa levar uma autorização que pode ser escrita de próprio punho, e essa pessoa que for retirar para você vai ter que levar o seu termo de responsabilidade assinado e também a sua identidade, que pode ser cópia disso daí, tá? Então, sexta-feira, entrega de kit. E lá nós estaremos também, se você precisar tirar alguma dúvida, a nossa equipe estará toda lá para tirar essas dúvidas de vocês. Continuando aqui com o cronograma da prova, no sábado é o dia de embarque na escuna, é o dia do nosso evento. Lembrando que o local de largada da prova não tem acesso de carro, não tem acesso por lugar nenhum, somente por trilha pesada. Então o que a gente sempre fez? Nós levamos os atletas de barco até o local de prova, e a largada é realizada no barco. Então vocês terão que ir até o Cais de Turismo de Paraty. Normalmente essa escuna é a escuna Estrela da Manhã, que ela fica mais para o final do pier, e vocês deverão embarcar a partir das 6 da manhã no pier de turismo lá de Paraty. Lembrando que os acompanhantes que compraram o ticket da escuna, vocês vão receber também, vocês deverão retirar a pulseirinha na hora da entrega de kit, que dará direito à entrada na escuna. Então, depois de embarcarem todos, 6h30 a gente sai. Essa escuna ela leva em torno de 40 minutos a 1 hora até chegar no ponto de largada da prova longa, que é na Praia do Engenho. Durante esse trecho, a gente vai servir para vocês um café da manhã delicioso, e é o momento para todo mundo curtir aquela vibe do local. Vou mostrar para vocês aqui algumas fotos depois da nossa saída de lá, para vocês entenderem a vibe que é com o sol nascendo. Então vamos lá. Algumas dicas importantes em o que vocês devem levar no dia da prova. Como vocês vão de escuna, tem esse trecho todo, então vocês têm que ir vestido. Normalmente, como é um horário muito cedo, é frio, então levem casaco, levem toalha. Outra dica, vocês têm que colar a tatuagem, né? Aquele número de tatuagem no seu braço. Então o ideal é até que vocês colarem isso no hotel. Isso por quê? Porque no hotel vocês conseguem higienizar o braço antes de colocar um protetor solar, colocar a tatuagem. Vocês conhecem aquela tatuagem? Lembra aquela tatuagem de chiclete? Então é a mesma coisa. Ela vem com plástico, vocês vão retirar esse plástico, colocar no braço, molhar por fora, aí sim vocês tiram o papel. Tem até um manual de instrução ali no verso desse número para orientar vocês. Então, ó, levem a bolsa com
com os seus pertences. Isso tudo vai ficar no barco na hora que vocês largarem, não tem risco nenhum, todos os atletas deixam lá, mas não se esqueçam de levar todos esses detalhes, vaselina para passar no corpo para não se machucar, né, não se assar, a roupa para trocar depois, toalha, porque normalmente no pós-prova faz aquele frio danado, principalmente na volta, todo mundo já cansado, então não deixem de levar essas roupas. Um detalhe importante, né, aqui tem até como colocar o número, que eu coloquei aquilo que eu falei, né? Vocês vão tirar o plástico, colocam o número, jogam água em cima e depois é só arrancar o papelzinho, que aí isso daí sai tranquilamente. Aqui, ó, opa, voltou um pouquinho. Isso aqui é uma imagem do nosso embarque na escuna de madrugada, que para vocês verem, a gente embarca às 6 horas da manhã, ainda está escuro, e a gente pega o sol nascendo na ida. Uma informação também, o ideal é vocês irem para até o cais de turismo a pé, porque para estacionar lá, vocês têm que saber muito bem onde que estão estacionando, porque pode correr o risco. Lá vocês sabem que Paraty, a maré enche e ela invade a cidade. Então, alguns pontos de estacionamento, eles podem alagar. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui você não consegue nem ver um pier. Isso aqui, onde passa aqui, é uma rua. Esse dia aqui foi um evento que a gente fez, teve um ano que a maré encheu até mais do que o normal, mas encheu muito. Aí isso aqui foram os atletas desembarcando na volta com a maré tudo cheia. Então, por isso que a gente fala sempre para vocês tomarem esse cuidado onde vocês vão estacionar o carro, para saber se enche, se não enche, perguntem do pessoal local se é possível estacionar, tá bom? Mas o ideal sempre é ir a pé. A pousada Vila del Sol, por exemplo, ela fica 15 minutos a pé. Então, vale muito mais a pena você ir andando para lá do que ir de carro. Bom, todos os atletas terão que embarcar nessa escuna às 6 da manhã. Não se atrasem, porque quem ficar para trás não vai ter como largar, porque não tem outra forma de chegar na largada se vocês não estiverem dentro desse barco. Então, aquilo que eu já falei, os acompanhantes levam a pulseirinha, café da manhã, isso tudo já foi falado. E o primeiro trecho da prova, a primeira largada vai ser da prova longa. Isso aqui é a ida para o Saco do Mamanguá, olha que beleza, o sol nascendo. Isso aqui é a imagem que vocês vão ter. Ao chegar no Saco do Mamanguá, nós vamos parar primeiro no ponto de largada da prova de 18 km da prova longa. Então, depois que vocês receberem o nosso comando, somente os atletas da prova longa vão pular na água para realizar a largada da prova. Então, vão pular na água, vão aguardar o sinal de largada nosso, falar, pode ir. Aí vocês vão largar. Importante saber que vocês precisam esperar o ok para pular na água, porque o barco tem todo aquele procedimento de desligar motor, pela segurança de vocês. Vamos falar agora um pouco das regras gerais do Swim Run. Vamos lá, todo o material utilizado por vocês, que vocês largarem com aquele material, vocês vão ter que levar ele até o final da prova. Então, o tênis, material de natação, o tempo todo esse material vai estar com você. Vocês não vão ter nenhum lugar para deixar um tênis, alguma coisa. Então, não se esqueçam disso. O ideal é levar pouca coisa, porque vocês vão ter que carregar o tempo todo. É permitida a utilização de palmar, de pull buoy. Esse flutuador, né, que é o pull buoy, ele sempre ajuda muito por conta da natação com tênis. Como vocês nadam com tênis, um flutuador acaba auxiliando. E uma dica importante para quem ainda não está muito acostumado a nadar de tênis, o ideal é não bater a perna. Porque quando você bate a perna, você acaba sendo empurrado para trás, é até pior. Então, lógico que vocês já devem ter treinado para isso, mas só uma pequena dica. Não é permitido a utilização de pé de pato. Em relação às duplas, as duplas deverão largar juntas, chegar juntas e tem que se manter o tempo todo da prova juntas numa distância máxima de 10 metros. Vocês podem utilizar um elástico, como aqui ó, nesse desenho, que fica preso num atleta e no outro. Na natação isso ajuda. Nas trilhas tem que ter um certo cuidado, porque quem está atrás acaba não vendo direito o que está acontecendo na frente, pode tropeçar, pode cair, então tem que ter mais um cuidado. Não sei se vocês estão vendo aqui, essa atleta aqui ela está com uma meia mais longa. Essa meia mais longa, ela auxilia vocês também no caso de trilhas mais fechadas. Alguns trechos que a gente passa, as trilhas são mais fechadas, tem muitos galhos, espinho, e quando você está com uma meia mais alta, isso acaba auxiliando para vocês não se machucarem. Aqui são os equipamentos que são obrigatórios e os equipamentos que são permitidos. Equipamento obrigatório. A touca de natação e a camiseta da prova. Isso vocês vão receber no kit de vocês. Então vocês têm que largar com eles, chegar com ele o tempo todo. A touca de natação vocês podem retirar durante os trechos de natação, se começar a esquentar a cabeça, mas a camiseta vocês não podem tirar em momento nenhum. Vocês vão largar com ela, nadar com ela, correr com ela o tempo todo. O apito, por questões de segurança, o apito é um item super pequeno, que não tem problema nenhum para ninguém usar, não vai atrapalhar em nada, vocês podem colocar por dentro da roupa, por dentro da bermuda, e isso pode salvar a sua vida. Porque se acontece alguma situação, você está no mar,
é difícil, né, para quem está ali na segurança do mar, enxergar, às vezes, tem muito barco, muita informação, a gente às vezes não consegue ver tudo. E quando você está com o apito para pedir socorro, é muito mais fácil. E a mesma coisa acontece no meio das trilhas. Por mais que a gente tenha a nossa equipe, quando você tem um apito em situação de emergência, fica mais fácil. Então, é obrigatória a utilização desse apito. E o que a gente sempre recomenda, que eu falei ainda há pouco, é a utilização de um flutuador, que isso vai auxiliar vocês, vai dar segurança. O palmar também é ótimo para levar vocês nadam mais rápido, né? O ideal sempre é você estar acostumado a usar palmar. E o palmar bom para ser utilizado é aquele onde que você prende aqui no punho e no dedo. Isso por quê? Porque na hora que vocês forem correr, é só tirar do dedo, virar ele para o dorso da mão e fica mais fácil. Você fica com a mão livre para poder mexer nas coisas, no posto de hidratação. E na hora da prova da natação, você gira da mesma forma que você pega o pull buoy e gira também para dentro na hora de nadar. E o tênis de trilha, o recomendado é que ele seja um tênis leve, com bom escoamento de água. Isso vai facilitar, porque quando você sair da água, o tênis vai estar encharcado. Então, se ele não tiver aqueles furinhos, né, se for um tênis leve, ele vai ficar muito encharcado para a hora de correr e isso acaba atrapalhando. Então, escolha um tênis ideal. Em relação ao auxílio externo, isso é proibido. Nós temos uma equipe grande para auxiliar vocês. Lógico que em situações de emergência a situação muda. O atleta competidor, isso é uma das regras do swimrun, não só aqui, mas também no mundo inteiro. O atleta que estiver competindo e passar por algum outro atleta que esteja em alguma situação de emergência, você é obrigado a parar para ajudar esse outro atleta. Se isso não acontecer, você pode ser desclassificado da prova. Então, qualquer situação que você veja que algum atleta está em situação de perigo, pare e peça auxílio à nossa equipe que estará por todos os lados com rádio para ajudar vocês. A parte da natação. Em todos os trechos de natação, o atleta deverá estar utilizando a touca fornecida e a camiseta, aquilo que eu falei ainda há pouco. Esse daqui é a camiseta, a touca. Haverá algumas boias de sinalização naqueles trechos mais longos, mais difíceis. A gente colocará algumas boias para orientar vocês. E em toda entrada e saída de mar vai ter um staff e vai ter esses wind banners. Então vai ficar mais fácil. Quando vocês começarem a nadar, vocês vão avistar na praia lá na frente um outro wind banner que vocês têm que sair na direção dele para continuar pela trilha. Bom, em relação ao percurso, a primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês têm que pegar o mapa do percurso e dar uma olhada para vocês entenderem um todo. Isso significa o quê? Vocês vão entender o seguinte: a largada da prova é bem aqui. Essa é da prova longa. Vocês sabem que vocês estarão entrando por um local que é um fiord, que é essa entrada de mar aqui, que é o Saco do Mamanguá, em que vocês vão vir nadando e correndo, nadando e correndo. Vai chegar num trecho no final do Mamanguá, em que vocês vão fazer uma travessia de natação longa, para depois voltar nadando e correndo. Então, é um fluxo. De um lado vocês vão, aqui tem a largada do sprint, e do outro lado vocês voltam. Isso aqui é a noção básica que vocês primeiro têm que entender do percurso. Porque imagina só, que tem gente que vem correndo, nadando, chega aqui. Ué, é para nadar para cá ou para lá? Então, assim, isso não pode nem passar pela cabeça de vocês. Já sabem que tem que sempre seguir o fluxo, tá? Bom, em relação à orientação do percurso, como que vocês devem achar a prova, né? Por onde que eu devo ir? Todo o percurso estará marcado com fitas rosas e plaquinhas com setas como essa daqui. Então, todos os trechos estarão assim. Então, é obrigação do atleta prestar atenção nessa marcação. O que acontece muito? O atleta está correndo cansado e preocupado em não tropeçar na trilha. É muito normal que comece a olhar muito para o chão. E aí chega em alguns pontos que existe alguma bifurcação. O que acontece, já aconteceu várias vezes, as pessoas passam direto, não olham a marcação do percurso e acabam se perdendo, tem que voltar para ver onde é que está. Então, o ideal é que vocês corram até um pouco mais devagar, principalmente nesses trechos que tem essa bifurcação, para saber para onde ir. Tem que ter essa orientação. É obrigação do atleta entender para onde que ele tem que ir, observar. Aqui, ó, isso aqui é uma bifurcação, é um exemplo de bifurcação. Olha, tem esse trecho que vai para lá e esse vai para cá. Aqui tem uma seta orientando que ele vai, você tem que ir para lá. E o que a gente faz normalmente nessas horas quando tem pontos mais críticos? A gente coloca uma placa, aí mais na frente a gente coloca fita, ou seja, existe a confirmação. Então, se vocês estão num trecho que vocês estão percebendo, nossa, eu já estou correndo há um tempão e não vi uma fita pendurada, não vi nada, para um pouquinho,
E preste atenção para ver se vocês não estão indo pelo lugar errado, que isso pode ter acontecido. Às vezes é melhor voltar um pouquinho para vocês verem. Uma coisa boa, o Saco do Mamanguá é um local que não tem muita bifurcação. As trilhas, elas são quase que únicas, então as bifurcações são muito pequenas. Isso facilita muito, né, a orientação durante a prova. Então, o percurso vai estar marcado com essas setas, com fita rosa, umas fitinhas rosas de cetim, o wind banner e os staffs, todos eles ajudando a vocês a se guiar, né, pelo local certo. Bom, alguns trechos têm os staffs, aqui você está vendo, tem o staff, vocês vão ter um pulo do pier. Esse pulo desse pier aqui é da prova longa. Às vezes, quando a maré está baixa, a gente tem que alterar esse pulo daqui e jogar lá por baixo pela praia, porque aqui acaba ficando raso. Então, esse staff fica responsável por isso, por dizer, não, agora vocês não vão pular, vocês vão por aqui. Tá? Então, os staffs também estão lá para orientar vocês. Lembrando que esses staffs são todos moradores locais, são caiçaras. Muitos deles não têm uma instrução, um nível de instrução muito grande. Então, a gente pede sempre o respeito a eles, né? Eles estão ali ajudando a gente, são super felizes quando trabalham ali com a gente, então sempre respeitar esse pessoal que estiver lá trabalhando conosco. Em relação à segurança, nós temos uma equipe grande de segurança que estará em terra, são os staffs que ficarão nas trilhas, principalmente nos trechos de mar. Nesses trechos de mar, nós temos uma equipe de segurança que é a Surf e Resgate, que eles estarão lá com jet ski, vão ter alguns stand-ups e vão ter muitos barquinhos em todos os trechos de natação. Se por algum motivo vocês sentirem com medo, sentirem mal alguma coisa, para vocês pedirem ajuda, é só levantar o braço, que todos eles já estão orientados, sabendo, pô, ele está levantando o braço, então, né, é para ir lá e socorrer. Tá? Então, essa equipe da Surf e Resgate presta toda a segurança para a gente. Então, nós temos também, a prefeitura cede sempre para a gente a ambulância, que qualquer situação, né, é uma ambulância, só que dentro do mar, que qualquer emergência, eles também estarão disponíveis lá para a gente. Em relação a postos de hidratação, nós pensamos estrategicamente em vários postos de hidratação durante o percurso e todos eles estarão abastecidos, todos com água. E aí sempre tem água, isotônico, aí no outro tem água, Coca-Cola, gel, paçoca e bananada. Então todos os postos têm algo a mais do que água. Então isso significa que não tem necessidade nenhuma de vocês levarem comida, levarem algo a mais. Até porque, para vocês que vão nadar, né, não tem nem onde enfiar tanta coisa. Uma informação importante é que, aqui mais um posto de hidratação, tudo que vocês forem comer no posto, se alimentar e se hidratar, vocês têm que fazer no posto. Não pode pegar, sair correndo e levar embora um copinho, levar embora o lixo. Vocês têm que se alimentar no posto, se hidratar ali e descartar tudo no mesmo local. Isso para não deixar a trilha suja. Esse daqui é o seu Orlando. É um senhor caiçara que mora lá e ele, todos os anos, ele participa do evento, ele ajuda a gente. O nosso posto de hidratação fica guardado na casa dele e eles são sempre, todos eles envolvidos na prova. Bom, os postos de hidratação durante todo o percurso são 4. Praia do Cruzeiro, vocês, assim, falando, eu sei que é mais difícil, né, vocês teriam que olhar no mapa, mas vocês vão receber uma apresentação parecida com essa, no Guia do Atleta, e aí vocês quiserem olhar no mapa depois para entenderem melhor. Praia do Cruzeiro, Bananal, Praia da Bica e o Bar do Zizinho. O percurso, nós temos o sprint com 9 km, que são aproximadamente 7 de corrida e 2 de natação, e a prova longa, 18 km, 14 de corrida e 4 de natação, lógico que são distâncias um pouco mais aproximadas, que tem uns metros para cá, outros metros para lá. Bom, vamos agora para uma informação importante que todo mundo morre de medo, né, de chegar a esse momento, o tempo de corte. Nós temos que ter esse tempo de corte, porque existe um limite máximo, né, para a gente realizar essa prova, até porque tem uma quantidade de atletas muito grande, todo mundo chega no mesmo local e esse barco tem que voltar. E por questões de segurança, de desmontar de percurso. Bom, nós temos um primeiro tempo de corte, que é na Praia Grande do Ecolodge, que é aquele gramadão que vocês têm, que é um trecho um pouco antes de vocês fazerem a última natação longa que tem na prova. Então, para o pessoal da prova longa, vocês têm que passar lá com no máximo 3 horas e meia. Se vocês passarem depois disso, você será cortado, será colocado dentro de um barco e esse barco irá levar você até a escuna no final de prova. O segundo tempo de corte é o Bar do Zizinho, que é logo depois desse trecho longo de natação e que vem a subida lá daquele morro, os 2,5, né, que é o último trecho de corrida da prova, que é o mais duro de todos. Então lá também tem um tempo de corte. Até porque se você chegar nesse local com um tempo muito alto, cansado, e enfrentar essa trilha, ou aqui enfrentar essa natação longa, isso é um risco para você também. Então, por isso que a gente tem esse tempo de corte. E o tempo total de prova são 5 horas. A partir daí, todos os atletas serão cortados.
Vamos agora para algumas informações gerais em relação ao percurso. Vamos lá. Primeiro, para a prova longa. Após o primeiro posto de hidratação, que é lá na Praia do Cruzeiro, aquela que a gente viu ali com o senhor, que tem até um posto de hidratação, vocês vão passar por dentro de uma comunidade caiçara. Essa comunidade tem umas ruazinhas, umas vielas bem estreitinhas, é muita casa, é muita coisa pendurada, é varal de roupa, e é fio, ou seja, é informação para tudo quanto é lado. A gente, nesse trecho, a gente coloca muita placa, muita fita, mas vocês têm que prestar bastante atenção, porque vocês passam, às vezes, quase que dentro da varanda da casa da pessoa, bem assim, alguns trechos bem estreitinhos. Aqui tem algumas fotos de como é. Isso aqui vocês vão passando, olha, vão passar aqui por trás da casa, por dentro do terreno deles. Olha as ruazinhas, a fitinha pendurada aqui, aqui tem uma setinha, não sei se vocês conseguem identificar. Tem duas aqui, porque a gente aqui estava marcando, tá? Não é para ir para lá e para cá, não. Mas aqui tem a setinha, tem a fita, para vocês entenderem que é um pouco complicado. Ver como é muita informação para tudo quanto é lado, então, para prestar atenção, esse é um dos pontos de hidratação, de atenção. Vamos lá, o segundo ponto de atenção. Depois que vocês passarem por esse trecho, que tem um monte de casa, vocês vão correr para uma trilha que tem até um pedacinho de concreto no meio, uma trilha super bonitinha, gostosa, só que vai chegar um momento que vocês vão ter que entrar para a prainha. Esse momento de entrar, como a trilha é super gostosa de correr, se vocês derem mole, vocês passam direto, se não estiverem atentos ao percurso. Então vocês têm que estar atentos para justamente entrar nessa ruazinha que vocês descem, e aí sim vão chegar nessa praia, que é a prainha. Aqui tem as fotos, a imagem dessa chegada na prainha, que vocês vão passar por debaixo dessa pedra, e aí vocês vão chegar nessa praia aqui que tem um monte de pedras. Esse trecho daqui vocês vão sair aqui para nadar, vão ter que contornar essas pedras para nadar, continuar lá no fundo do Mamanguá. Mais um trecho de atenção da prova longa. Depois que fizerem aquilo tudo lá, que é o último trecho antes de fazer a travessia para o outro lado, vocês vão ter um pedaço que vocês vão subir lá o morro e vão ter que descer numa pedra. Deixa eu mostrar aqui como é que é a pedra. É nessa aqui, vocês vão vir correndo por essa praia, vão subir uma trilha por aqui para chegar nessa pedra. Essa pedra aqui que vocês vão pular. Vocês vão sair por aqui, ó, para entrar na água. Aqui temos a imagem de alguns atletas indo para lá. Esse trecho daqui é um trecho raso, que dá até para ficar em pé aqui. Então, na hora que vocês forem pular na água, tomar bastante cuidado para não enfiar o joelho aqui, enfiar a cara na pedra e se machucar. Então, desce devagar, até para não escorregar, porque isso aqui também escorrega, né, para vocês não se machucarem. Aí sim, vocês vão entrar aqui e vão nadar lá para o seu lado esquerdo, para ir para o outro lado do Mamanguá. E aí, nesse outro lado, a gente já está falando da prova longa e da prova sprint. Prestar muita atenção, por quê? Nesse trecho do outro lado, a gente tem uma trilha que ela é mais frequentada, tem mais movimento. Porém, é uma trilha que tem muitas escadas de madeira. E essas escadas, alguns pedaços, alguns degraus, eles estão meio podres. Então, quando vocês forem pisar nesses degraus, tomar cuidado, olhar para eles, para você não pisar nenhum degrau quebrado, para não se machucar, enfiar a perna lá dentro, cortar a canela. Isso aí tem que ter, bastante cuidado. Outro pedaço, que é a última natação no Mamanguá, antes de atravessar para Paraty-Mirim, vocês vão sair no meio de várias pedras. Então, tomar cuidado com essas pedras. E é um trecho de natação bem longo até a saída lá no Zizinho, que vai ter um pier. A gente coloca sempre um staff nesse pier, que você vai passar por esse pier e entrar logo atrás dele. É uma saída assim bem escondidinha, que a gente coloca uma equipe de apoio ali, coloca um barco, mas só para vocês saberem. É um trecho bem longozinho de natação. E aí, depois disso, né, tem aquela pirambeira para vocês subirem e chegarem em Paraty-Mirim. Chegando em Paraty-Mirim é um trecho pequenininho de corrida. Vocês vão ver lá os nossos windbanner, a escuna. Aí é só nadar até a escuna, subir no barco. O barco tem as escadas laterais, você pode subir por qualquer um dos lados, e vocês vão ter que correr lá para a proa do barco, tocar o sino. A chegada, ela só se dará depois que você correr lá na frente do barco e tocar esse sino. A cronometragem estará lá marcando, tá? E aí, essa aqui foi a imagem de um outro ano. Bom, em relação à premiação, este ano teremos uma novidade, mudamos um pouco a dinâmica, que até o ano passado eram premiados 10 primeiros no geral e somente isso. Esse ano, para poder beneficiar principalmente os atletas mais velhos, aqueles que ainda nunca conseguiram, né, receber uma premiação, vamos premiar os 5 primeiros no geral, a primeira dupla, e também teremos 3 faixas etárias, Master, Adulto, Master e Legends, que iremos premiar os 3 primeiros de cada faixa etária. Assim a gente abriu um leque, uma quantidade maior de atletas, podendo também, né, se beneficiar com a premiação. Essa premiação será feita no retorno do barco para Paraty, e aí quando chegar em Paraty já está tudo pronto. Já foi prova feita, vocês já receberam a premiação, depois é só curtir. Isso aqui é uma imagem da premiação do outro ano, realizada dentro do barco. Vê que está frio, todo mundo de casaco. Bom, pessoal, é isso. Boa prova para vocês, valorize cada momento, curta a natureza dos amigos e aproveite. Essa prova, ela é muito mais do que um evento, é uma experiência que vocês têm que aproveitar o todo. Fazer novas amizades, curtir a natureza, conhecer novos lugares, então não deixe de aproveitar isso tudo. Aqui, algumas imagens de outras provas que nós realizamos
E é isso, pessoal. Esperamos vocês. Ó, a Marinha também fica lá com a gente, hein? Esperamos vocês lá em Paraty e até mais.